Eu não lembro de uma infância brincando, né? Porque hoje eu vejo a Sara, ela tem 11 anos, né? E ela brinca de boneca, brinca de Barbie, ela tem o urso Ted dela. Então, eu não tive essa infância, eu não lembro dessa infância de brincadeira. Sempre foi de responsabilidade, porque eu tinha um irmão mais novo. Uhum. Então, eu E a não lembro. estrutura A estrutura familiar era. era Minha mãe diferente, tinha que né? trabalhar, a estrutura era diferente, né? Mas quando eu cheguei na cidade, já que minha mãe, ela tinha esse relacionamento com esse meu padrasto alcoólatra, então era muito complicado, porque ele bebia. Minha mãe trabalhava muito, aí ele bebia, ficava violento, e, e era aquela confusão dentro de casa. Então, meu planejamento primário era estudar para conseguir um bom emprego. Então, só que aí eu tinha umas amigas e as minhas amigas, elas mais velhas que eu, elas engravidavam. Naquela época era assim, né? Hoje tá tudo tranquilo, né? Mas naquela época, se engravidasse, tinha que casar, né? Tinha que levar a mulher para casa, engravidou. Então, quando eu vi duas amigas minhas, elas engravidaram, e daí o pai obrigou o rapaz a A casar com. casar. Casar não, né? Amaziar, né? Juntar, Juntar. né? Porque não tem nem idade, né? Então eu olhei para aquilo e eu achei uma. Falei, ah, Uma é uma oportunidade. oportunidade, isso é uma solução para mim, né? Porque a senhora queria sair de toda aquela estrutura de dentro de casa. Na verdade, o que eu queria sair era da estrutura. Eu queria sair da estrutura. Na verdade, como, eu não tinha como, eu não medir as consequências dessa decisão, né? O foco era sair daquela estrutura, né? Então, por isso eu tive meu filho muito cedo, né? Eu já pedi perdão, né, pro pai dele, que eu dei o bolo Mas nele, né? assim, pastora, que estrutura seria essa que fez a senhora achar melhor tomar essa decisão de engravidar para sair de casa? É a mesma estrutura que todo adolescente tem hoje, sabia? Que o que que o adolescente quer? Ele quer ser dono da vida dele, né? Sair de um ambiente hostil, muitas vezes, de uma família disfuncional, aonde ele não se Opressora também, né? opressora, aonde ele não se sente pertencente, porque era assim, eu não me sentia pertencente à minha família. Às vezes eu achava que eu não fazia parte dela, eu achava que alguém tinha simplesmente me colocado lá, né? Mas que eu não era a família, né? E só E, fazia e as só coisas, fazia as né? coisas, né? Então era só cobrada, 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 muita cobrança, né? Limpa a casa, arruma a casa, lava roupa, faz tudo, né? Passa roupa. Então Não tinha um afeto, eu não fui criada nesse carinho. ambiente de amor, carinho, irmãos. Eu não fui criada nesse ambiente, né? Mesmo porque, meu Deus, minha mãe hoje, tadinha, hoje eu compreendo plenamente todas as coisas. Ela trabalhou muito, sofreu muito, também era muito sofrida. Foi o que ela O recebeu, que né? ela recebeu, ou o que não recebeu, na verdade, ela passou para nós, né? E então nossa estrutura como mulheres, nós somos duas meninas, né? Eu e minha irmã mais velha, não foi muito legal para nós como meninas, né? Então eu tinha essas duas questões. Primeiro, que eu, que eu queria ter nascido, né? Eu queria ter nascido menino. Eu que queria, né? Não era minha mãe, era eu. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre foi muito atenciosa com os filhos homens. Homens, sim. Sempre. Então eu queria a atenção que ela dava para meu irmão Magno, que ele sofreu um acidente quando pequeno, era queimado, ele teve vários problemas, ele foi queimado num acidente. E então tudo era muito com cuidado com ele, tudo era ele, né? E também, né, meu irmão, vou mandar para meu irmão mais velho assistir, né, para ele, né? E também com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho era o orgulho dele, da minha mãe, né? Porque minha mãe trabalhava no exército, meu irmão decidiu seguir a carreira militar e ele era o mais Eram uns velho. xodós pra sua mãe, E eu então. acredito que também porque, pelo fato dele ser mais velho, era quem apoiava a minha mãe, quem Uhum. ajudava a minha mãe. Nós éramos muito novas, né? Então, eu acredito que por isso minha mãe se sentia forte com eles e cuidava bem. Por quê? Porque o meu padrasto não ajudava muito, né? Na verdade, atrapalhava, né, com a bebida, tudo que ganhava, gastava. E eu acredito que pelo fato do meu irmão mais velho, né, ser esse, esse, essa pessoa que ela via um alicerce, ela via segurança, então eu acredito que por isso, né? E aí, pra Então, senhora, como criança, olhando pra tudo isso, né?
Viu como uma solução. Então para mim, eu realmente entendi que eu falei, então se eu engravidar, eu vou ter minha própria casa, então eu vou Sair de tudo isso construir a aqui. minha vida e vou sair dessa estrutura, né? Deu certo o plano? Não deu. O plano de engravidar deu. Mas o plano Mas completo. o plano completo não funcionou, porque daí com 14 anos eu tive um filho e eu não. Pra você ter uma ideia, eu fui ter um filho, eu não sabia nem como que a criança, como que era um parto. Porque primeiro as minhas duas amigas, que foram minhas inspirações, elas tiveram parto cesáreo. Então eu entendi que partia a barriga e tirava o neném. Assim, tipo, E já tipo, tava tudo tudo resolvido. tranquilo, tava tudo resolvido, não tinha mais problema nenhum, né? Então, e comigo não foi muito bem assim, né? Eu tive dores de parto. Então, foi tudo o contrário, né? Então não funcionou muito bem. Claro que não iria funcionar, né? Mas hoje, com o conhecimento que os adolescentes têm, elas não engravidam, né? Mas elas saem de casa e se relacionam também muito cedo. E Que é o mesmo tipo de fuga, que é o mesmo né? tipo de fuga. Elas vivem uma vida marital, né? E o que hoje que acontece é que a prevenção, o ensino sobre a prevenção, ter grátis lá no posto, né? Um anticoncepcional. Então, elas Até as conseguem. camisinhas. Camisinha, né? Então, elas conseguem não engravidar, né? Tão rápido, né? Mas a vida marital muitas vezes começa assim, aos 13 anos, 12 anos, porque nós trabalhamos com adolescentes e nós sabemos, né? Mas o meu plano foi mais foi mais ousado, né? Mas aí a senhora saiu de casa ou não? Engravidou e ficou em casa? Demorou um pouco, né? Porque, na verdade, eu penso que nem o pai dos meninos estava preparado para isso. Nós não estávamos. Né? Por mais que ele fosse mais velho que eu, não estávamos preparados, né? Mas nós tivemos, como o tio dele com quem ele morava era militar, então houve a pressão, sim, né? Da minha mãe, né? De fazer com que ele me assumisse, e do tio também, né? Por conta do militar, você sabe, tem que ter tem uma moral, né? Ele tem que guardar o orgulho, a autoridade da farda, né? Então, houve sim essa pressão, então nós fomos morar numa casa, sim, nós dois, né? E o que aconteceu dessa morada é que com 16 anos eu tinha outra, né? Que é a Tamires, né? Essa morada me fez ter mais Tirou filhos, outro porque fruto. na adolescência os hormônios estão assim, tipo, passa por mim não que vai dar ruim, né? Então eu tive mais uma filha, né? Então aos 16 anos eu já era mãe de 2 filhos, né? Por isso que hoje eu entendo tanto essas meninas, até as que têm filhos cedo, e procuro ajudar, orientá-las, né? As que não têm, porque eu passei por esse processo, né? De não saber nada, nada sobre ter filhos, sobre criação, sobre beber, nada, né? Eu aprendi tudo fazendo, vivendo aquilo. E aí a senhora, depois disso, continuou lá ou veio embora? Sim, aí eu fiquei lá. Daí eu lembro que eu tive ele, o Ronilson, eu tive com 14 anos, tive ele em março. Em maio eu completei 15 anos, mas meu relacionamento com a minha mãe não era dos melhores, né? Essa afinidade não tinha muito, né? E eu me lembro que depois de. Eu completei 15 anos em maio. Lá para junho, minha mãe passou na porta da minha casa, né? E ela falou assim: Ô, Rona, você já completou 15 anos, não foi? Falei: Foi, mãe. Em maio. Ela, tá. E passou e foi. Então, esse era o nosso nível de Então, mesmo relacionamento. quando vocês moravam juntas, já não havia tanto essa proximidade mãe-filha. Não, De, porque de é só da afeto, de carinho. responsabilidade, né? E aí depois, quando a senhora saiu de casa, afastou mais. Afastou a mesma coisa, né? Aconteceu a mesma coisa. Imagina Não mudou, na verdade, Mas né? imagina então pra senhora que foi difícil, né? Porque a senhora passou por todo esse processo de engravidar, ter filho. Sim. Que é algo novo, que a senhora não tinha experiência nenhuma. Que normalmente a mãe ajuda a filha, né? Sim. Então pra senhora provavelmente foi Foi muito difícil. Difícil, Mas né? eu penso assim, hoje, eu penso que Deus
ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então Deus sempre levantou uma vizinha que cuidava muito de mim. Eu me lembro que na gravidez tinha uma vizinha na casa que eu morava. E eu era uma adolescente, então eu não sentia nada, não tive enjoo, não tive nada. Então, mas eu queria comer, eu sempre gostei, né, de fruta ácida com sal, né? Então eu queria comer goiaba com sal, manga com sal. E aí eu queria comer, eu subia no pé, ia lá e tirava, grávida. Aí eu lembro que tinha uma vizinha, ela cuidava muito de mim. A goiabeira era na divisa, né? Aí quando ela levantava, tava eu lá no olho do pé de goiaba, comendo goiaba com Grávida. sal. Ela, Rona, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo aí em cima? Eu, comendo goiaba? E ela, pelo amor de Deus, desce daí, você vai cair. E eu, que coisa, né? Sem Não via noção. perigo em Eu não via nada. perigo em nada. Então, e hoje eu sei que Deus me fez assim, de não ver perigo em nada. Se eu não fosse da maneira que Deus me criou, aceitando desafios, rompendo desafios, eu acredito que eu teria sofrido muito, porque mesmo assim eu era a menina mais feliz da escola, brincalhona, era a líder, comandava tudo ali, entendeu? Então mesmo assim eu conseguia ser feliz. Tinha essa parte. Mas sempre Deus colocou dentro de mim uma vida que até hoje eu falo, meu Deus, muito obrigado, porque se eu não tivesse essa parte dessa vida mesmo, que às vezes as pessoas ficam morrendo e choramingando e falam, ai meu Deus, né, minha vida tudo não presta. Não é verdade, não é verdade. Quando a gente olha ao redor, tem partes assim que traz muita felicidade. E eu fico lembrando, eu relembro, eu falei, no meio de tudo isso, então Deus tinha uma vizinha que cuidava muito de mim. Tinha uma comadre, a Marta, né? Foi a madrinha, né, do Ronilson. Ela cuidava muito de mim, eu andava com ela. Então, sempre tinha. E eu sempre fui sorrindo, vivia feliz. Então, tinha parte, sim. Deus não deixa a gente entregue a vida, né? Ou entrega, ou a mercê de toda a destruição. Não, o Senhor, ele dá escapes. É que a gente não enxerga, mas ele dá os escapes pra gente. Sempre ele Mesmo no coloca, meio da dor, mesmo dos no dias meio da dor, difíceis, né, mesmo pastora? nos dias difíceis. Deus sempre coloca pessoas, né, para nos levantar, para nos. E aí